Fala aí pessoal, eu vou falar da minha decklist que eu fiz aqui. Eu joguei essa decklist no campeonato lá de Minas, no ATS de lá de JF. E eu fiquei em primeiro lugar no Suíço, eu não perdi um jogo no Suíço. Eu fiquei em segundo lugar nas eliminatórias, eu acabei perdendo na final. E eu vou começar. Tô jogando Necroz, né? Pra mim ele é o deck mais competitivo do formato e vai continuar sendo durante muito tempo ainda. Mesmo que essa próxima banlist ela meio que foda o deck, alguma coisa assim. Bem, eu tô usando dois Trishula. Eu acho o Trishula bom, tipo... Eu quase não faço ele pra remover carta. A maioria dos meus jogos eu vejo ele como um jeito de impedir target. É muito melhor, tipo, você tá jogando contra Shadow, o cara vai dar target nessas coisas. E com Dragon, com Escamada, com qualquer outra coisa. Mind Control pra fazer o Anateles. Tu vai, descarta o Trishula e impede o cara de fazer um Anateles, de destruir qualquer coisa, de tirar sua vente de campo de qualquer jogadinha assim. Então o Trishula é bom pra caramba. Eu acabo sempre sideando um no segundo jogo. Ele acaba sendo um bom espaço pra side. E ele também é sempre bom pra ser buscado pelo chute no final do jogo, quando você já usou um. Busca o segundo. Dois Bronac, normal. Tô usando dois Valkyrios só. Três Valkyrios ele tem uma chance muito complicada de você tomar uns Dead Draw. Tipo, quando você vem com a mão com, digamos, Trishula, dois Valkyrios, o Decisive Armor e Cycle, ou Caleidoscópio, ou qualquer outro ritual, você não pode fazer. Então, tipo, você tendo chance de você ter dois Valkyrios e mais dois Trishula e qualquer outro Necross que você não possa descartar ele fazer alguma coisa, você acaba travando muito seu deck. Por isso eu resolvi tirar um dos Valkyrios. Mas se não fosse por isso, eu usaria três. Eu fiz uma outra build que eu não usava nem a Gungnir nem o Decisive Armor. Aí três Valkyrios dava muito certo. Só que, como nessa build eu tô usando os dois, porque tem muito deck que seta a carta, monstro e mágica armadilha, o Decisive Armor é muito útil. E a Gungnir ela também é muito boa porque tá tendo reaparição dos Clifortes, essas coisas assim. 3 Encore, básico. Cláusulas. Unir, Decisive. Esses daí são os rituais. 3 Manju. 3 Senju. Aí. 2 Eccentric Archfiend. Ela é muito boa, tipo... Tem sempre aquele pessoal que usa um stake de main deck e outros floodgates chatos. Tinha um cara usando Imperial Wall e antes pelo Fragrance de main deck lá com o deck dele. Tipo, porra, e também, cara, ela também é boa pra tirar os monstros chatos. Tipo, ela tá no deck principalmente pra tirar a Anateles. Porque a Anateles continua sendo um dos maiores problemas pro Necroz, da minha opinião. Tipo, você vai apanhar ela aqui, tira uma mágica armadilha do oponente. Quando você precisa de abrir espaço no campo pra você dar um Trishula ou pra você tentar bater pro GG, ela é muito boa você botar ela no zone e no almoço summon dela, tira a Anateles, tira qualquer monstro chato, tira aquele Red Eyes novo também, ele é muito chato você tirar ele. Então, qualquer bicho chato assim, a Eccentric Archfiend consegue tirar fácil. E ela, pô, eu considero ela um dos melhores casos do formato, cara. Tipo... E... Bem, agora... Dois Maxi. Os decks hoje em dia fazem muito Special Summon. Somente você correr o risco de pegar uma match contra o BA e o BA começar. Você tem os Maxi lá pra dar vantagem pra você. Ou pra pelo menos fazer ele parar o turno. Também impede que o oponente tente fazer uma Construction ou Anateles, ou até mesmo a Winda primeiro turno, sem que ele te dê tipo 2 draws. Ou pelo menos um draw. E lá por aí vai. O Maxi é sempre muito útil. Chute, básico. O Necroface. Isso daí é uma tech que eu acabei gostando de ver ela no vídeo. O Necroface, ele consegue ser uma carta muito late game, ela é muito do caralho. Tipo, você tá lá jogando, porra, tu já usou todos os seus rituais, tu já removeu
3 digitais de cada, mais carta Necroz pra jogar os Mirror, pra fazer Valkyros, pra fazer qualquer coisa. E aí você chega lá, tipo... Teve um Mirror Match de Necroz que eu enfrentei, que, tipo, o cara tinha 600 de vida e... Ele tinha um Trishula e algum inimigo em campo, nenhuma carta na mão. Eu não tinha nada, eu não tinha espelho mágico de gastar todos os rituais. Tava tudo removido, eu não tinha carta na mão. Eu dei draw no Necroface, tinha 26 cartas banidas, velho. Voltou tudo pro deck. Restartou o deck todo. E o Necroface ficou com 3.800 de ataque. E aí eu bati e eu ganhei. Aí eu não tinha o que colocar, eu pensei em usar o Gorse, ou pensei em usar o Grand Sorcerer, mas eu acabei pensando em testar isso. Foi um Triclaw, ele só apareceu 2 vezes no torneio. E... Bem, foi interessante, porque você pode fazer o Unicórnio com Cycle, descartar ele da sua mão, aí você joga o Unicórnio e do seu cemitério, e aí você joga ele do seu cemitério de novo. E aí você já tá apto pra fazer um XYZ, ou pelo menos deixar ele em campo, onde ele pode ser tributado por Valkyros, pra qualquer coisa. E isso sem gastar o normal summon. Sem contar que, pô, você dá Kaleidoscope, dá o normal summon dele, bate, ou primeiro turno você faz um XYZ, e na hora ele vai voltar. Pra servir pra outros rituais, ou pra qualquer outra coisa. Tipo, ele é bem interessante, ele também serve muito pra defesa. Tipo, você tem sempre lá aquela... O cara tá com o XYZ, e aí tá com ele vai pro cemitério, vai voltar, ou tipo, ele tá no campo já, ele vai morrer, ele vai voltar de novo, o oponente tem que bater nele 2 vezes. Agora as spells. 2 de cada ritual, básico. Eu só usaria mais rituais se eu estivesse usando outras builds, né? Porque o Necroz com o Super Formage, eles estão usando mais do Psycho. Mas eu não achei isso necessário nesse deck, tipo... Principalmente que teve uma partida que eu consegui ganhar. Só que eu tava com 6 rituais na minha mão. Só que, por acaso, eu tinha um Maxi. E aí o cara não conseguiu me dar o ATK. Eu joguei no próximo turno, eu tava com todos os rituais na mão. Só que eu não consegui jogar. E aí eu acabei ganhando a partida. Então, tipo, é muito ruim você vir com mais do que, tipo, 2 ou até 2 rituais na mão. E você nunca vai querer comprar eles. Porque você pode simplesmente mover os Necroz e pegar ele, sabe? Tipo, não tem necessidade de você ter mais. 2 voltas pra buscar o Shurit. E o Clausus, né? É um negócio muito importante, que ela também busca Clausus. Porque às vezes você precisa de um ritual e você precisa de, sei lá, de algum outro efeito, assim. E aí você tem um jeito fácil de você arranjar o Clausus. Mas... Realmente, eu sinto muita falta do Shurit A2, né? Essa carta era bem mais útil quando tinha o Shurit A2. Mas ela continua ainda muito útil. Agora, uma outra tech que eu gosto muito, né? Acabei pensando com um amigo meu, mas o pessoal já acabou que tá usando essa tech direto. Que é o Warrior Returning Alive. Que, pô, você tem um jeito de... Sem ter a tech lá do Grand Sorcerer, essas coisas assim, você tem um jeito de pegar o Shurit de volta pra mão, e não só ele. Essa carta também pode ser um Bronak grátis, se você quiser. Até um Trishula grátis, o Clausus grátis, mas eu nunca fiz. Na maioria das vezes é o Brionac. Se não for o Shurit. Essa carta ela dá um... Ela tem como você dar vários comeback no jogo comprando ela. Tipo, ela é bem versátil. Só que eu acabo sideando ela às vezes. Book, Preparation, Kagek. Eu tô usando 2 traps, o Torrencial e a Vent, que eu acho que são as únicas traps necessárias do formato. Eu tenho... Um amigo meu, ele usou um outro deck meu, né? O meu Shadow. E além das traps de Shadow, né, os 2 Sinister e 2 Core, ele também só usava o Torrencial e a Vent. Porque eu acho que são as únicas traps que são realmente boas nesse formato. Tipo, o Soul Morning eu não acho bom. Bottomless também não é tão útil hoje em dia, pra mim só contra pena essas 2 cartas e... Meu, Força, essas coisas assim, não vale a pena. Tipo... Elas estão aqui pra, pô, o cara vai, Shadow Fusion, Ritual, qualquer coisa, a Vent trava, né? O que a Vent faz sempre. E o Torrencial... O cara tem aquele monstro chato, ele tem aquela Anatelis, o grande problema do Necroz pra mim, a Anatelis, e tira muito fácil a Anatelis. Torrencial. Aí, o Extra Deck. O nível 11, eu escolhi Infernal de Terra porque eu tive que passar Mostarita. 2 Arclights. Se eu tivesse espaço, eu talvez usasse 3, porque... Um negócio que eu me vi fazendo muito nesse torneio foi usando a Preparation of Heights pra voltar o Unicore, pra pegar o Unicore do deck e o Kaleidoscope de volta. Então,
2 vezes aconteceu de eu precisar jogar o Unicore e eu não ter Arclight no meu extra, porque eu tinha usado 2. Então, muito dificilmente eu vou botar 3, mas, tipo, é uma coisa que eu penso. Porque eu considero os outros espaços no extra deck bem úteis. Tipo, vocês vão ver que eu fiz um erro aqui na minha deck list, que eu gostaria de ter mudado. Depois, tipo, percebi que... Depois do torneio eu percebi que não era bem o que eu esperava que ia ser. Nível 12. Aí, a tech do Ptolemais, que pra mim é a tech mais interessante do deck, porque isso aqui dá um potencial de primeiro turno pro Necroz. Quando você... Pô, tipo, se parar pra pensar, os outros 2 decks que jogam muito, que são o Claudal e o Bear, eles são todos Dark. Tipo, o Satelar eu não vejo muito problema em enfrentar o Satelar. Só que eles são todos Dark. E eles dependem de efeitos de Milar e tal, então tipo, eles são muito acessíveis ao diamante. E aí você pega e faz o Ptolemais, primeiro turno, com o Unicórnio e Manju. E aí você adiciona o Delteiros com material. E aí, se o oponente ameaça usar algum efeito de Monstro Dark, ou descartar carta pro deck, fazer qualquer coisa, dar Shadow Fusion, principalmente. Eu peguei muito Shadow, pra você ter ideia, eu peguei 5 partidas contra o Shadow. E no mínimo uns 4 jogos eu fiz isso. Eu botava o Ptolemais, primeiro turno, passava lá. Aí, tipo, você tem 2 opções. Se o cara der uma fusão, ele vai te ameaçar no seu turno, você vai tirar 3 materiais do jogo diamante. Só que se você passar, se ele passar sem fazer nada, isso me deu 2 atacais. Tipo, você simplesmente põe o diamante, tira 3 materiais, e você joga o Pleiades com 2 materiais, tira um material dele, volta uma carta. No seu turno você já vai tirar outro material dele e volta outra carta. E aí você tem basicamente, tipo, a maioria dos decks, tipo, pô, o Shadow, a maioria das vezes que o Shadow não começa agressivo tacando fusão, ele começa tipo seta, e aí seta Sinister e mais uma carta. Você volta 2, e aí ele tem um monstro, deixa um monstro em campo. Tipo. Ou você pode voltar o monstro, destruir a Spell Trap dele, e aí você pode fazer mais alguma outra coisa. Tipo, ele abre muito potencial pra atacar. Aí. Aqui que foi o erro que eu cometi, eu resolvi usar 2 da Augusta Emerald. Eu vi muita gente usando o Degusta Emerald várias vezes. Eu também sempre fui de fazer muito Degusta Emerald. Só que eu acabei não fazendo ele. Eu joguei ele uma vez só no torneio. Então, tipo, o segundo Degusta Emerald, ele acabou sendo um peso morto no meu extra deck, sabe? Poderia ter sido outra carta melhor, tipo, pra vocês terem uma ideia, eu tirei o número 80 pra botar ele. E o número 80 me fez uma certa falta, sabe? Eu podia ter feito ele dado certas vantagens. Tipo, removido a Shadow Fusion do cemitério do oponente, ou removido o monstro Dark ou Light pra evitar um BLS, sendo que eu sabia que ele tinha um BLS, então, tipo, o Rapazoli me fez uma certa falta. Exato, Castel, Deller, Direwolf, Cowboy. Isso é normal, não precisa explicar muita coisa. Agora o side. 2 Decosec para BA e para Satelar. Você obviamente a maioria das vezes o Satelar vai acabar se dando nisso. Então você dá normal summon do Decosec, acabou. Se o cara não tiver a Solen lá, tu ganha. Sabe? Tipo, você protege ela com Valkyros e aí ele não vai poder tirar dano. Acho também foram muito úteis contra o Senjo. Eu peguei o meu Senjo. Dois. Retaliate em si. O Retaliate em si, ele pra mim é um dos melhores sides que tem formato, porque ele é simplesmente destruidor contra Shadow e contra Necroz. Na minha remédio, o cara vai ativar um ritual, você taca isso aqui, ele deixa de fazer efeito Dark Light, perde os monstros que ele tributou, qualquer coisa assim. E todos os carros que ele perder depois vão ser banidos. E depois você ainda ganha um Maxi. E contra o Shadow, mesma coisa. Tipo, o oponente tem uma Shadow Fusion. Aí ele vai fazer um monstro do deck. Ou até mesmo da mão mesmo. Você vai jogar o Retaliate em si, ele vai perder todos os efeitos dos monstros. Vai perder a fusão.
E se ele resolver matar o Fly em si, o Retaliate em si, você ainda joga adiciona um Maxi pra mão. Então, tipo, ele é muito bom. E, tipo, isso ajuda muito com os dois Maxis que eu já tenho de main deck. E com o terceiro que eu tenho de side, que eu vou mostrar. É Fly em si também. O Retaliate em si também pode buscar o Fly em si. Então, eu acabei não pegando nenhuma match contra a BA. Então, tipo, esses dois aqui acabou que não foram usados. Só que se eu fosse jogar contra a BA, eu ia acabar botando o Retaliate em si e o Fly em si. E aí, tipo, se o oponente resolve destruir um Retaliate em si que tiver setado, se por algum motivo aleatório, assim, ele dá uma mágica jogar um monstro, eu adiciono o Fly em si pra mão. Ele também é muito útil pra você. Você chega, baixa ele, baixa o Unicórnio e depois você baixa o Valkyrios, digamos. Você bate com todos, tributa ele, adiciona o Maxi e o Fly em si pra mão. Ele é muito versátil, bicho. O terceiro Maxi, que às vezes tinha jogos que eu precisava muito começar com ele. Tipo, eu vou acabar falando das minhas escolhas de side. Só que às vezes você sabe, tipo, o oponente vai resolver começar e ele já vai partir pra você com a Noia Teles, como que eu esperava que a galera fizesse, tipo, baixar a Noia Teles. Ou contra o Satelar também, os caras já baixar, fazer aquela jogada lá do primeiro turno do Vega, da Neb, aí fazer o Tsukuyomi, ou fazer qualquer outra coisa, talvez mais. Ou até mesmo o Necross, partindo primeiro, mas eu acabei não pegando nenhum Necross pra jogar também. O terceiro Maxi é bom pra isso, quando você sabe que o oponente vai se dar início, ou que você vai dar início pro oponente. 3, Shard High. Eu gosto muito da Shard High na minha match contra o Necross, porque você ganha do cara, aí o cara vai te dar início. Você põe 3 Shard High no deck e você simplesmente... Pô, o cara não vai poder adicionar nada. Tipo, a Shard High ou o cara escolhe... ou o cara escolhe... continuar o turno dele e me dar várias cartas, ou ele escolhe parar o turno. Então, tipo... Ou você vai ter uma vantagem em cima do que o oponente vai fazer, e provavelmente você vai se defender, porque é um grande risco você usar a Shard Hide e você não ter um Valkyries na mão ou alguma outra coisa que você não tem a garantia que você vai sobreviver esse turno, sabe? Porque eu já vi muita gente dando Shard Hide, inclusive rolou contra mim no outro ATS. O cara que tava jogando de BL deu Shard Hide contra mim, com o campo aberto, e eu fui e matei ele no mesmo turno. Tipo, ele comprou umas 7 cartas, não adiantou nada, tipo, ele tinha 7 cartas, mas ele ia perder, sabe? Então não faz sentido você dar a Shard Hide sem nenhuma proteção, sabe? Eu botei 3 de side, só que realmente só usei 2. A terceira, ela tava aqui pra mirror match Necross, justamente, mas eu acabei usando a Shard Hide contra o Shadow. Eu acho ela bem útil contra o Shadow, porque a maioria das vezes você vai ver o cara fazendo a fusão usando, digamos, um monstro fusão dele, e mais o core, talvez, pra jogar uma Winda. E aí você vai e você adiciona 2 pra mão, porque a Shard Hide, você também compra carta quando o oponente pega do cemitério. Então ele vai pegar as cartas do cemitério, você vai comprar carta. E aí ele vai mandar um potencial Hedgehog, ou alguma coisa assim, ou talvez o Damage Juggler. E aí você vai comprar mais cartas. Tipo, eu achei elas bem úteis, assim. Embora eu tenha perdido o último jogo, né? Eu perdi o jogo da final, o terceiro jogo. Justamente porque eu sidei uma Shard Hide. Porque eu já tinha jogado contra o cara antes. O Rafael, eu jogo contra ele sempre, tipo... E eu tava reparando que ele não tinha pegado a mistake em nenhum dos jogos. Eu já tinha jogado contra ele no Suíça. Ele não conseguiu mistake em nenhum dos 2 jogos. E nem nos outros 2 jogos. Nem no caso, no Game 2 das finais. E aí eu achei que ele tava sem a mistake. E aí eu acabei sideando uma Shard Hide. Aí no final das contas ele foi ativar a mistake, a Shard Hide ficou lá inútil, setada. Porque ninguém ia adicionar mais nada. Eu acabei perdendo por causa disso, podia ser uma carta melhor, sabe? Aí, por último, tem 2 Mystical Space Typhoon pra tirar justamente a mistake. E outras cartas chatas, Imperial Wall, essas coisas assim que, tipo, tu sabe que o seu oponente vai sediar contra você, sabe? E aí você acaba botando isso aqui, tipo, contra telar, essa carta é boa, sabe? Tipo, o cara vai ativar com a forma de você dar nela. Tipo, o Mystical Space Typhoon é muito versátil, só que eu optei em não usar ele de main deck, porque a maioria das vezes, cara, eu tenho reparado, muita gente tem botado de carta Floodgate no deck, só a Vente.
E você vai dar um caleidoscópio. Aí o cara vai dar a Vanish. Não vai mudar muita coisa no seu turno, você vai perder um monstro em campo e um AD que você vai ter pra mão. E uma carta na sua mão. E aí o cara vai ter uma Vanish lá ativa. Ou ele vai ter que escolher tirar a Vanish, ou você vai poder tirar a Vanish depois, usando a Excelente Carfind ou qualquer outra carta, assim. Ou até mesmo simplesmente no campo dele. Tipo, não vejo motivo pra usar ela de main deck nesse formato aqui agora. Por último, as 3 Royal Decree contra BA e Satelar. Acabou que eu não enfrentei nenhum BA, né? Mas elas foram úteis contra o Satelar. Tanto que o cara perdeu o jogo justamente por causa disso. Ele setou 5. No segundo Game 2 ele setou 5. Botou o Deneb, adicionou o Altair pra mão. Aí eu fui The Royal Decree. Aí eu ganhei. Então, falar das escolhas de side. Contra o... Foi uma tática que deu muito certo, que eu fiz. Que foi... Eu peguei... As minhas matches foram 5 rodadas do torneio. As minhas matches foram... Primeiro contra o Ascendio. Eu não tive muita dificuldade, eu sadiei as Denko e as Royal Decree. Aí as outras foram tudo contra Shadow. E a penúltima match foi contra Satelar e a última de novo contra Shadow. Aí nos finais eu peguei mais 2 Shadows.